dificuldade, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, em conseguir captar votos mais à extrema direita, à direita. Aqui no Brasil, captar os votos, entender, do bolsonarismo. A senhora concorda com isso? Há uma dificuldade em captar os votos bolsonaristas? Olha, eu não tenho indícios de que isso seja uma dificuldade, pode ser uma hipótese, mas eu não tenho comprovação disso. Né? O que eu acho que aconteceu, por exemplo, na eleição presidencial, o que houve, no meu entender, foi um voto útil pró-Bolsonaro. Então, eleitores de Ciro, porque quando a gente compara os resultados da pesquisa, Lula deixou de ganhar no primeiro turno por 1,6% dos votos. Né? Os índices de Ciro, nós dávamos como 5, ele teve 3. De Simone, nós dávamos 5, ela teve 4. Tínhamos ainda 3 de indecisos. Né? Esses votos migraram para Bolsonaro, provavelmente num voto estratégico do eleitor, não querendo que essa eleição terminasse no primeiro turno, ou seja, antecipando um possível comportamento dele em um segundo turno, já no primeiro, uma vez que tinha uma polarização grande aí em relação, uma polarização entre em relação aos dois candidatos. Né? Então, na eleição presidencial, eu entendo que tenha sido isso, uma migração de voto ali na última hora, que pode a pesquisa ter informado sobre essa situação e feito o eleitor ter decidido dessa forma. Né? Com relação aos estados, de maneira geral, eu acho que teve daí uma força, tem uma força, porque a pesquisa a gente tem que entender que ela mede ali um momento, né? E acho que tem uma força do bolsonarismo que se manifesta em redes sociais com uma mobilização muito grande que acabou puxando aí vários candidatos que eram do PL, tanto para o governo quanto para o Senado. Eu acho que tinham muitas eleições nos estados e nos estados para governo e Senado, que o número de indecisos era muito grande na pergunta espontânea, e isso já dava uma pista de que podia ter grandes mudanças até o final da eleição. Né? Então, acho que é importante a gente salientar isso. Ô, Márcia, e é importante dizer, porque quando a gente olha o mapa do Brasil como um todo, as tendências apontadas, porque as pesquisas mostram tendências, né? As pesquisas mostraram tendências que se confirmaram nas urnas em boa parte dos estados. É claro que as pessoas olham para aqueles que não aconteceu isso. Chama a atenção, por exemplo, e aí eu acho que a gente pode ter dois exemplos aqui que ficaram muito comentados, que são justamente Bahia, né? Lá, Bahia, a CM estava na frente, segundo as pesquisas de intenção de voto, com possibilidade de vitória em primeiro turno em algumas pesquisas. Depois foi mostrando uma queda dele e uma subida de Jerônimo. Só que Jerônimo quase levou num primeiro turno, e aí é muito interessante até pegar como exemplo isso, porque o Jerônimo é do PT, né? Ele não era apoiado por Bolsonaro, muito pelo contrário, né? Então, como é que explica, por exemplo, essa dificuldade aí da pesquisa conseguir captar a tendência lá na Bahia? Isso pode ser considerado um erro ou não? Como é que a senhora avalia? Não, eu acho que não tem que se falar em erro, porque a pesquisa não tem acerto ou erro na pesquisa. Ela faz um diagnóstico do momento que ela está sendo feita. Ela não tem o papel de fazer uma projeção futura, né, do resultado. O que eu vejo na Bahia é que nós fizemos 3 pesquisas lá. Se você olhar a curva de tendência, dava para ver que isso ia acontecer. Por quê? Porque o candidato ACM Neto começou bem na frente, né? E o candidato Jerônimo não era conhecido do eleitorado. Então, a primeira pesquisa ele deu um índice bem mais baixo, na segunda pesquisa ele cresceu, na terceira pesquisa ele cresceu e ele continuou crescendo até a hora que o eleitor foi lá e votou. É claro que o PT tem uma força na Bahia, foi um dos estados que o Lula teve maior votação, né? Tem um governo do PT que é muito bem avaliado, né? É claro que tanto o candidato, tanto o governador atual como o Lula puxariam essa candidatura, né? O PT tem uma força muito grande na Bahia. E o que a gente viu ao longo da campanha era isso, uma curva de queda de ACM e uma curva de ascensão de Jerônimo.
Na véspera da eleição, ainda estava ali numa situação de poder ganhar no primeiro turno, mas essa curva, se você colocar o ponto do TSE no gráfico das pesquisas, você vai ver que é uma prolongação da tendência que estava sendo observada, né? Então, o movimento, ele continua, ele não para o movimento entre quando a gente acaba de fazer a pesquisa, vai parar ali o movimento. Não, ele continua, né? As pessoas estão indo votar, estão tomando ali as suas decisões, até usam o próprio resultado da pesquisa para tomar uma decisão mais estratégica ou não. E esse movimento que ocorreu na Bahia, nós também vimos ocorrendo no Piauí, onde também começou o candidato Silvio Mendes numa posição bem favorável, e o candidato do PT numa situação bem mais baixa, também um candidato desconhecido, e que acabou não sendo puxado, tanto por Lula, que também teve uma votação muito alta lá, assim como o ex-governador Wellington Dias. Então, o mesmo fenômeno observado na Bahia também vimos ocorrer no Piauí, em função da força do PT nesses estados. Agora, tem um outro estado, nesse Ceará, ponto, nesse ponto exatamente, Márcia, porque isso é muito interessante, porque a gente fala, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Seria o caso de repente, os institutos mudarem a forma de comunicação, aumentar essa margem de erro, para que até não tenha espaço para essa crítica? O que vocês, dos institutos de pesquisa, estão analisando para não ter esse ataque? Porque, assim, o ataque, ele até ultrapassou a questão de ser só um ataque nas redes sociais ou no discurso. Eles estão querendo, inclusive, criminalizar os institutos de pesquisa por isso, né? Alguns acham que isso não passaria, mas a gente sabe que teve até mudanças agora no Congresso e muitos que defendem exatamente isso. A gente entrevistou aqui algumas pessoas e parlamentares que acham que sim, os institutos têm que ser criminalizados. O filho do presidente defende uma CPI para investigar os institutos de pesquisa. Como é que o instituto responde a isso, Márcia? Bom, isso todo ano tem, Fabíola. Todo ano tem discussão no Congresso, né, de proibir divulgação de pesquisa, de criminalizar, de fazer CPI. Todo ano tem isso, né? Não é novidade. Pode ser que agora venham com mais força, né? Mas isso sempre acontece, não é uma coisa fora do padrão, não, né? A questão da margem de erro, ela é inerente ao processo de amostragem, né? Não tem como a gente colocar uma margem de erro adicional. O que tem que ser entendido é a interpretação da pesquisa. A pesquisa não é um oráculo, a pesquisa não tem o poder de projetar um resultado futuro, ela está ali diagnosticando um momento. O que a gente está medindo é a opinião das pessoas, que muda ao longo do processo, né? Se fosse assim, se não mudasse, a primeira pesquisa que a gente fizesse ia ficar assim, né, até o final. E não é. Ao longo da campanha, a gente vê muitas candidaturas subindo, muitas candidaturas caindo, a gente vê mudanças de última hora, né? Talvez o que eu acho que a gente possa aprimorar aí no processo de divulgação das pesquisas, quando a gente faz a pergunta espontânea, aquela que a gente não mostra os nomes dos candidatos, os índices de pessoas que falam que não sabem, em algumas eleições especificamente, estavam altíssimos, né? O que mostra que não há uma consolidação do voto, e esse voto pode ir para qualquer lugar. Então, se você faz a espontânea, tem um índice altíssimo. Por exemplo, em São Paulo, 40% dos eleitores na véspera diziam que não sabiam quem votar para governador. Senador era até mais, né? Então, quando a gente faz um estímulo com o disco, mostrando os candidatos, as pessoas escolhem ali. Mas isso não quer dizer que esse voto que ela está declarando ali, essa intenção de voto, é definitiva, né? Se fosse mais consolidado o voto, a diferença entre a pergunta espontânea e estimulada seria menor, porque o que a gente vê normalmente é uma convergência entre a pergunta espontânea e a estimulada, à medida que o voto vai se tornando mais consolidado. Então, quando não há essa convergência, é um sinal de que o voto não está consolidado e que mudanças podem acontecer. Então, talvez uma forma da gente melhorar seria divulga a intenção de voto estimulada normal, mas faz um alerta da quantidade de pessoas que espontaneamente não têm ainda uma definição.